Salmo 115, versículo 16 diz assim: os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Queridos, nós estamos falando sobre desenvolver uma vida de oração. Quando Jesus está dizendo assim, quando vocês orarem, Ele está falando do seguinte: eu espero que os meus servos, os meus amigos, eles sempre desenvolvam a prática da oração. E a primeira coisa que eu queria partilhar com você, de tudo que a gente já ouviu durante essas quartas e sextas-feiras, é que nós precisamos ter em vista que Jesus espera que nós oremos. Salmo 115, versículo 16, o texto sagrado diz assim: os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O salmista está dizendo, é uma revelação, é uma chave poderosa. E ele está dizendo, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu para os crentes. Alguém pode dar glória a Deus aí, irmão? Hoje nós, quando falamos de buscar ao Senhor, nós falamos assim: eu preciso buscar a Deus. Em Gênesis, o homem vivia um nível de santidade tão absurdo que não era ele que ia buscar a Deus, era Deus que ia se encontrar com ele. A santidade faz Deus vir até nós. Uma vida santa, separada, consagrada, uma vida de renúncia, que glorifique a Deus, ela atrai os céus. Adão, quando andava em santidade, ele atraía a Deus, de modo que na viração do dia, Deus vinha visitá-lo e conversar com ele. Era um laço de amizade. Você não vê na Bíblia uma oração de Adão. Não existe nenhum momento que você vai ler na palavra de Deus e você vai ver Adão, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ele registrando uma oração de Adão. Você já viu alguma vez que Adão vai orar na Bíblia? Nenhuma vez. Contudo, ele orava ou não? Sim ou não, gente? Porque orar é muito mais do que apresentar uma lista de pedidos, é relacionar-se com Deus. Não é apenas separar um momento do nosso dia para orar, para falar com Ele. A oração, infelizmente, nos nossos dias tem sido vista apenas como aquela hora que os nossos irmãos católicos vão pegar o texto e vai ficar de bolinha em bolinha fazendo aquela repetição. As nossas orações se tornaram isso, infelizmente. De modo que a gente só ora na igreja. De modo que a gente só ora, sabe, quando estamos no momento de tensão, no momento de guerra, no momento de tribulação, quando a oração deve ser parte da nossa vida, irmão. O Dr. Martin Lloyd-Jones, na sua biografia, fala que a sua esposa, quando foi testemunhar da vida piedosa que seu marido vivia, ela disse assim, quando perguntaram sobre o ministério de Martin Lloyd-Jones: como é a vida de pregação do seu marido? E ela disse: para você compreender o alcance que o ministério da pregação do meu marido teve, você precisa antes conhecer a vida de oração que meu marido vivia. Nós vemos uma mulher que, juntamente com seu esposo, teve a clareza de que não é sobre pregar, cantar, é sobre relacionar-se com Deus. E relacionar-se com Deus fala de intimidade, fala de oração.
A oração tem sido interpretada como esse momento que eu vou fazer pedidos a Deus. E Deus é obrigado a responder todos os caprichos meus. E eu preciso dizer para você que a oração não é isso. É mais que isso. Não estou dizendo que Deus não está interessado em entrar nas tuas causas. Eu não estou dizendo que Deus não está interessado em abençoar a sua vida. Mas o principal objetivo da oração ou de orar a Deus é relacionamento, é intimidade com Deus. Embora você não veja nenhum texto na palavra de Deus sobre uma oração que Adão fez, você vai ver, acredite, um homem que se relacionava com Deus. Você viu algum momento Enoque orar a Deus? Uma oração escrita? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento você vê Enoque orando. Mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que ele andou com Deus de modo que já não era mais aquele que era antes. Porque uma vez se relacionando com Deus, sendo íntimo de Deus, é impossível eu ser a mesma pessoa. Eu preciso dizer para você que a oração muda a nossa vida. Pastor, eu conheço muitas pessoas que oram bastante, mas a vida continua a mesma. Acredite, essa pessoa não ora. Ela não sabe o que significa orar. Talvez essa pessoa tenha a mentalidade de que orar é só pedir coisas a Deus. E não é. Não é. Mas a oração de forma correta, bíblica, a oração que busca a vontade de Deus, que busca com que os nossos desejos, propósitos estejam conectados com a vontade de Deus. Essa é a oração bíblica. Tiago disse assim, vocês oram e não recebem, porque vocês não pedem do jeito certo. Ele diz, vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios desejos pessoais. Essa é a forma errada de orar. Você tem algo para colocar diante de Deus e você quer que Deus realize aquilo. Será que aquilo que você quer vai glorificar a Deus? Se não, acredite, Jesus não vai te dar. Porque tudo que Deus lhe der será para a sua glória. Será para a sua honra. Tudo que Ele lhe entregar vai ser para glorificar o seu santo nome. É por isso que Tiago revelou para nós que nós pedimos algumas coisas e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites. É a nossa vaidade espiritual em cena. Acredite, pessoas que oram e não mudam de vida, eles não estão orando corretamente. Porque a oração, da forma correta, bíblica, que está aliançada com a vontade de Deus, ela me modifica e para melhor. Não importa se você ora 1 hora, meia hora, todo dia. Se você separa o horário do almoço do seu serviço para orar. Gente, essa vida de relacionamento com Deus, ela tem que mudar você. Acredite, pregação, só a pregação, só assistir pregação no YouTube, só vir para a igreja em busca de uma boa palavra, não vai mudar a sua vida. Acredite nisso. Parece heresia, mas não é.
Em Mateus 7, a Bíblia diz que Jesus falou assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo este homem que ouve e pratica como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a fúria do vento, as batalhas, e a casa ficou de pé, porque ela estava firmada sobre... A gente se apega nesse término. Estava firmada sobre a rocha. Em seguida ele diz assim, ó: aquele porém que ouve as minhas palavras e as não pratica, eu comparo ele ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Sobreveio sobre a outra casa os mesmos desafios que vieram sobre a que estava firmada sobre a rocha, só que a que estava firmada na rocha ficou de pé. A que foi firmada na areia sucumbiu. Ela foi à ruína. Ela não ficou de pé. E por anos, isso foi se consolidando na nossa mente, por falta de uma leitura cuidadosa. A gente acreditava que a questão aqui era estar firmado sobre a rocha, e não sobre a areia. Só que a gente precisa observar o contexto. Jesus está dizendo assim, ó: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele que firmou a casa sobre a rocha. Vem todos os desafios que a vida pode trazer consigo, e ela continua de pé. Aquele que não pratica as minhas palavras é como aquele que edificou a casa sobre a areia. Sobreveio grandes desafios e a casa caiu. Ela não ficou de pé, porque estava sobre a areia. Jesus não está ensinando aqui que o fundamento é a rocha nem a areia. Alguém disse: Jesus é a minha rocha. O salmista disse isso, que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa rocha inabalável. Sim. Só que nesse contexto de Mateus 7, a palavra-chave aqui é prática. Prática. A palavra grega que traduz para nós essa palavra prática aqui de Mateus 7 é uma construção, uma edificação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ó: o segredo de Mateus 7 é aquele que ouve as palavras e as pratica. A questão aqui é praticar a palavra e não ouvir. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridão, a pregação, só ela não muda muita coisa. Quantos de nós já lemos tantos artigos da saúde para emagrecer, ou para ficar bom na saúde, ou para algo psicológico, e a gente se surpreende com o texto, com a beleza do texto, coloca um curtir, coloca um coraçãozinho no Instagram, e logo depois a gente, ó, porque foi só mais uma informação. Conhecimento não aplicado não passa de informação. Eu só estou bem informado, mas o que vai mudar a minha vida é prática. Eu conheço pessoas que ouvem, escutam bons pregadores. Acredite, aqui na igreja, com toda modéstia, nós procuramos trazer um conteúdo que atenda o teu nível. Mas nós procuramos trazer um alimento sólido, saudável, que vai nutrir a tua vida espiritual. Mas acredite, há pessoas que congregam comigo que preferem comer algodão doce e pipoca no culto, porque não mudam de vida. Eu não quero ofender nenhum de vocês, mas é um culto de ensino. Eu leio de tudo, Dani, tudo. Mas eu só trago para o altar o que é bom.
E Deus me dá direções para que eu possa trazer de fato o que a gente precisa para esse tempo que a gente está vivendo como igreja. E eu tenho tido a experiência na prática que bons conteúdos não são o suficiente para mudar a vida das pessoas. Porque eu posso dizer que eu tenho trazido coisas preciosas para cá. E de quebra a gente ainda tem estudo ainda, né, aos sábados, quando a gente sempre marca com eles, sobre a pregação expositiva. Mas assim, muita gente não mostra nenhuma mudança de vida. Não é um desabafo, é uma... Nós precisamos sair, do ouvir e irmos para a prática. Eu vou só repetir o que Jesus falou, tá, gente? Não fica bravo comigo. Jesus disse que o que vai manter minha casa firme quando o pau quebrar e as coisas ruins vierem contra a minha casa é a vivência, é a prática. É isso que Jesus falou em Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as praticas é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Ela fica de pé. O que é que mantém uma casa de pé diante de pandemia, de dificuldades, de pelejas, de percas, de desempregos? O que é que mantém uma casa firme diante da situação financeira difícil, a saúde debilitada? O que é que mantém uma casa de pé? É a prática do conhecimento recebido. Não é apenas receber o conhecimento, mas é aplicá-lo. É a aplicação do que você está recebendo quarta, sexta, domingo e de quebra todo dia, com as suas próprias experiências pessoais. É a prática destas coisas que você tem aprendido que vai levar você a ter uma casa firmada. E é o não praticar que vai fazer você cair, tombar, quando as lutas vierem. É só ler o texto, com cuidado. É isso que Mateus 7 quer falar. Eu usei esse texto para te revelar que só pregação não muda. Se mudasse, irmão, nós estávamos eleitos, porque vocês têm recebido coisa de alto nível aqui. Sério, sério. Se vocês pensarem um pouco, se vocês se esforçarem para pensar um pouquinho, pensar. Não estou dizendo que vocês são ignorantes, não. Vocês são muito inteligentes, mas se vocês se esforçarem para pensar, vocês têm acesso a coisas maravilhosas, irmão. E acredite, eu aprendi muito cedo, graças a Deus, que um bom conselho vale muito e é muito caro. Então, quando eu tenho acesso a conhecimento, sabe, de pessoas que vivem aquilo que falam, eu abraço, velho. Eu agarro essa palavra. Porque eu não estou ali diante de alguém que está só falando. Eu estou diante de alguém que faz o que fala. E isso traz propriedade para quem eu estou ouvindo. E vale a pena ouvir essa pessoa. A gente precisa ouvir homens de oração, mulheres de oração, pessoas que têm vida com Deus, experiências com Deus. O salmista está nos encorajando. Deus entregou a terra nas mãos dos filhos dos homens. O que ele está dizendo? Se nós abrirmos os nossos olhos espirituais e buscarmos intimidade com Deus, nós descobriremos tudo aquilo que está disponível para as nossas vidas, por meio da oração. Quando o salmista revela que o céu é do Senhor, mas a terra o Senhor entregou aos filhos dos homens, ele está dizendo: Deus conferiu autoridade para vocês. Não, o salmista não está dizendo, ele deu autoridade para os diáconos da igreja, para os pastores da igreja, para os presbíteros da igreja, para os obreiros da igreja. Não, ele está dizendo assim, Deus deu autoridade a todo mundo, sem rótulo, sem título. Não importa qual seja a idade ou quanto tempo faz que esse alguém serve na igreja ou no ministério. Essa autoridade está disponível para todo aquele que aceita o desafio de
entrar no Santo dos Santos e ser íntimo de Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Precisamos ser amigos de Deus. A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Pedro, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Eu chamo isso de a balança equilibrada. Nem o conhecimento está de mais e nem a oração está de menos, nem vice-versa. O conhecimento tem que estar no mesmo nível de oração. Pedro está dizendo que nós devemos crescer de forma linear, irmão. Se a gente crescer muito no conhecimento e deixar a desejar na oração, a gente vai ser mais um imbecil no meio do corpo de Cristo. Vai ser mais um soberbo, envaidecido, que se utiliza do altar, do microfone, das oportunidades para vomitar teologia vazia e conhecimento que não muda nem a vida dele, que dirá a vida dos outros que o escutam. Pedro diz que nós temos que crescer, e só há crescimento se nós seguirmos isso, na graça e no conhecimento. O crescimento passa por estes dois pilares: graça e conhecimento, intimidade e Bíblia, Bíblia e jejum, oração e Bíblia. É nós sairmos da zona de conforto, da ignorância, à luz da palavra. É nós mergulharmos numa vida de revelação, numa vida mergulhada nos dons espirituais, numa vida onde eu toque nos enfermos, eles são curados, mas eu também tenho uma vida de conhecimento da palavra, para que eu tenha discernimento bíblico e espiritual. Só que nós vivemos uma igreja que vive um inchaço. Ela cresce muito no conhecimento e fica ignorante no tocante aos dons, de modo que quando alguém se manifesta numa manifestação espiritual de dons, ou falando em línguas, ou interpretando, a gente se espanta, porque não é comum a gente ver aquele tipo de experiência. Quando a gente vê Deus curando alguém vomitando caroço, alguém sendo curado instantaneamente durante um culto, quer seja dentro ou fora da igreja, a gente se espanta como se isso não pudesse ser comum. E acredite, isso é muito comum, mas só é comum para quem anda com Deus, para quem ora, para quem busca o Senhor de verdade. Meu desejo e a minha oração é que isso vai ser normal para você. Você crê nisso? Diga amém. Eu estou profetizando que isso vai ser comum para você. Você vê milagres, você pregar e pessoas serem libertas, você pregar e pessoas quererem receber Jesus. Isso vai ser comum na sua vida, no nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Mas nós precisamos voltar para o lugar da oração. A oração ela se tornou a prática abandonada. Um músico, quando ele ora, irmão, tudo muda. Um cantor, quando ele vive uma vida de oração, é diferente como é que o cara canta. Acredite nisso. O pregador, quando ora, é outro nível, irmão. Sabe, nós não somos formados por aquilo que nós fazemos para Deus. Não é a minha voz, ou a forma com que eu toco esse instrumento que manifesta Deus, que manifesta quem eu sou em Deus. A gente vê as pessoas se movendo na unção do Espírito Santo e a gente começa a rotular as pessoas, a dar nomes para elas, a dar títulos para elas. Só que acredite, nós não somos formados
quando estamos pregando, cantando, essa é a parte mais fácil. Nós somos formados no lugar da oração. É a oração que forma a tua vida. Você já viu algum seminário de oração? Hã? A gente vê inúmeros seminários de teologia. De uma série de coisas. Mas há um seminário que ninguém está dando curso, dizendo arrasta para cima. Porque para ele você tem que se curvar, se render de joelhos. A oração. E se você entender, irmão, que, pode ser o pastor, se você entender que toda vez que você ora, tem um céu aberto onde você levanta a sua voz, você não vive uma vida vazia e seca, sem um dia sentir a presença de Deus. Hoje não deu tempo de eu orar, pastor. Você virou um religioso. Porque o religioso, ele só ora naquele lugar e naquela hora. Perguntaram para a Kathleen Kuhlman. Ela foi uma das maiores evangelistas do século XX. Ela juntava uma multidão e pregava muito simples e muito calma. A ênfase dela era na pessoa do Espírito Santo. E ela pregando de forma mais simples, sem gritar, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, curadas, enquanto ela pregava. Enquanto ela pregava. Ela tem muitos vídeos no YouTube. Ela já morreu, mas ela tem muitos vídeos no YouTube. Você não vai ter paciência de ouvir a pregação dela não, porque não tem muito conhecimento, não tem nenhum atrativo, do tipo, isso eu já sabia. É essa a impressão que você vai ter quando você ouvir. E mais, não tem dublado, é tudo legendado. Só que vale a pena. Ela pregando, as pessoas eram libertas. Século XX. Antes dela morrer, alguém perguntou para ela como era a vida de oração dela. Como era a vida de oração de Kathleen Kuhlman. Qual a hora que a senhora ora? De manhã, de tarde, de noite, antes das viagens? Porque a senhora está sempre viajando de um lado para o outro para pregar nos grandes eventos, nos ginásios lotados. Como é que a senhora faz? Ela disse, eu não tenho tempo para orar. Eu oro toda hora. Eu estou sempre em oração. Moisés passou quantos dias em cima do monte? Quantos? Não tem nenhum registro de uma oração que ele fez. 40 vezes 24, irmão. $40 dias. Ele passou 960 horas, irmão, orando. Quando desceu do monte, Alex, a galera pensava que ele tinha morrido. E começaram eles já estavam adorando a outro Deus, que eles construíram para si, um bezerro de ouro. Porque pensavam que Moisés tinha morrido. Quer dizer, o cara passou 40 dias orando, mas quando desceu ainda teve luta, Alex. E a gente acha que a oração é uma mágica. Não, eu pedi, Deus vai fazer. Moisés face a face com Deus. E teve BO, irmão, teve batalha. Imagine um homem sozinho contra, milhões de pessoas desviadas contra um homem só. Eles só sabiam fazer uma coisa: murmurar. Porque no Egito era melhor. Todos contra um.
Só que esse camarada que na ótica humana estava sozinho, ele estava com Deus. E um homem com Deus sempre é maioria, irmão. Principalmente se ele anda com Deus. O povo temia a Moisés e ele não precisava gritar. Desconfie de alguém que precisa gritar para estabelecer liderança. Quando você vê alguém forçando assim, me respeite, eu que mando. Ele não manda ou ela não manda em nada. No máximo, há uma insegurança terrível aí. Porque quem manda não precisa dizer que manda. Não precisa. As pessoas viam Deus na vida de Moisés. O brilho era nítido na face de Moisés. Ele estava cheio da glória de Deus. As pessoas tinham medo de Moisés. Por causa da unção. Ele não falou nada, mas a unção constrangia quem estava na carne. E a gente acha que orar não vai trazer desafios e batalhas. 960 horas em cima do monte, irmão, ininterruptas. Não tem nenhum registro do que ele falou com Deus. O que é que eu aprendo com isso? Com Moisés, com Enoque, com Adão, que não tem nenhum momento eles orando a Deus. Os homens andavam orando, eles não separavam tempo, eles simplesmente oravam direto. A gente quer estabelecer uma religiosidade, uma cartilha de como orar ou como não orar. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer momento. A qualquer momento. Isso é andar no Espírito. É estar conectado com o Pai 24 horas. Quando o salmista diz que o céu é do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens, o salmista está dizendo, Deus quer entregar governo na mão dos homens. Alguém pode dar glória a Deus? O salmista está dizendo, nós, aqueles que nasceram de novo, que andam com Deus, que vivem uma vida de oração, têm a autoridade de Deus para mudar a atmosfera dos lugares que nós estamos inseridos. Eu não sei qual é o principado que impera na rua que você mora. Não sei se é nas drogas, na prostituição, na imoralidade, mas se você se colocar no prumo, Deus pode te levantar lá como um encabeçador daqueles que vão destruir os planos do diabo naquele lugar. Até os glória diminui. Porque nós temos medo. A gente diz, não pastor, eu vou devagarinho porque o diabo é sujo. E se você não se erguer, você vai ficar igualzinho. Se você buscar muito ou pouco, ele vai continuar tentando te parar, irmão. Deus está conosco. A gente sempre ouve de mulheres que colocam desculpas para orar. Eu não tenho tempo. Não vou nem falar das mulheres que não têm filho. Eu vou falar para as que têm filho, mas já atende todo mundo. Susana Wesley era a mãe de John Wesley. Sabe quem é John Wesley? Aquele cara que falou que a oração é o oxigênio da alma. Sabe que ele foi esse cara extraordinário? Ele foi um homem tão relevante para um avivamento na Inglaterra, porque ele tinha uma mãe que orava. John Wesley é o pai do metodismo. A igreja metodista tem os princípios estabelecidos por John Wesley, sua mãe. Mas ele foi quem foi por causa da sua mãe. A sua mãe tinha 11 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 11 filhos. 11 filhos. Mas os 11 filhos, nenhum deles impedia de todo dia ela orar pelo menos 1 hora.
por dia. Depois leia a biografia de Susana Wesley, a mãe de John Wesley. A gente só vê que o seu filho foi... Você já ouviu falar dele em algum momento? Em algum lugar você já ouviu falar desse nome, John Wesley. Mas só tem ele porque houve uma mãe de 11 filhos que não colocou os 11 filhos como barreira para buscar a face do Todo-Poderoso. Mesmo tendo 11 filhos, ela não colocou seus filhos como uma maldição. E mães que colocam o filho como barreira, não amaldiçoe a semente que Deus te deu. A Bíblia chama nossos filhos de herança. Herança, dádiva. Eles nunca vão atrapalhar nós de buscarmos a Deus. Na verdade, eles nos impulsionam, nos levam até a Deus. Porque quer ver uma situação nos levar para a oração? É eles estarem doentes. As orações mais intensas que eu já tive na presença de Deus foi quando os meus filhos adoeceram. E a gente fica crentão da oração, irmão. Esta mulher tinha 11 filhos, mas todo dia ela orava. Ela separava um momento para falar com Deus. Eu li um texto semana passada que em João 15, versículo 7, Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês me pedirão o que quiserem. Melhor dizendo, tudo que vocês me pedirem vai ser feito. Quando? Completando lá aquela nossa conversa de Mateus 7. João 15, versículo 7 diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós aqui, não é decorar versículo, tá, gente? É vocês viverem o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão pregando, o que vocês dizem que creem. Se essa palavra estiver na conduta de vocês, testemunhando que de fato vocês andam comigo, vocês vão pedir tudo e vai ser vos feito. Se vocês permanecerem em mim. Mas a palavra praticada, ela tem que estar na minha vida. A oração muda a nossa vida. O problema é que a gente ainda não acordou para a realidade da oração. A gente não despertou para a mais elevada disciplina do viver cristão. Orar a Deus. A Bíblia fala de João que ele era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. A palavra fala que João era aquele, isso em João 13 você vai encontrar. Ele era aquele de quem os discípulos diziam: pergunta a ele quem é que vai trair, você que está mais perto. Você já viu alguém dizendo assim, irmão ou irmã, ora por fulano, quando tu for orar, apresenta fulano de tal? Com certeza você já se deparou com esse pedido. Quando essa pessoa te faz esse pedido, te solicita isso, ele está dizendo assim, ou ela está dizendo isso: tu que está mais perto do homem lá, quando estiver lá com ele, pede isso para mim. Leva esse requerimento aqui, por favor. Entrega isso aqui para ele, porque você está mais perto. E para tu que está mais perto, ele ouve. Jesus apresenta que um daqueles que estavam diante da mesa da última ceia iriam traí-lo. E a Bíblia diz que os discípulos perguntam, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, João, pergunta para ele quem é, que tu está mais perto, ele vai te revelar. O texto está mostrando para nós que quem está mais perto, quem está mais íntimo, aquele que ora, ele não só ouve as batidas do coração do Senhor,
ele não apenas tem o discernimento de entender a vontade de Deus, mas ele tem informação privilegiada. Isso fala de revelação antecipada. Antes que as coisas aconteçam, Deus vai revelar para quem ora. Deus vai revelar para quem anda com Ele. O mundo sabe quando estamos em Deus. A Bíblia fala de uma moça, ela tinha um espírito que fazia lá adivinhar as coisas. Era um demônio. Toda vez que Paulo passava, ela dizia, os demônios falavam na boca dela: ele é homem de Deus. Porque os endemoniados sabem quem está andando com Deus e quem não está. Você pode dar glória a Deus? Alguém está interessado em ser instrumento de Deus nesses dias? Então levante as suas mãos, feche os seus olhos, enche essa casa de glória a Deus. Vamos levantar um clamor ao Senhor.